Bom dia, amigos do Brasil, bom dia, amigos da UF. Meu nome é Joel Corrêa da Rosa. Eu atualmente sou professor assistente do Departamento de Dermatologia da Escola de Medicina do Hospital Mount Sinai, em Nova York. Eu também trabalho como diretor de bioestatística do Guttman Lab, que é um laboratório aqui do Mount Sinai que colabora com indústrias farmacêuticas e outras instituições para realizar experimentos clínicos na área de dermatologia. Então a gente colabora com instituições como a Pfizer, a Sanofi, a Leopharma, a GSK, entre outras. E o meu objetivo hoje é passar uma visão de como o R é utilizado nos experimentos clínicos que são conduzidos em nosso laboratório. Então, só para dar um contexto sobre a nossa área de atuação, as doenças de pele elas afetam 25% da população norte-americana. Isso representa em torno de 90 milhões de pessoas. E coloca a clareza da importância da pesquisa avançada nessa área. O nosso laboratório ele é dirigido pela doutora Emma Gutman Yaski, que é uma das líderes mundiais na área de pesquisa em dermatite atópica. E atualmente, sob a liderança da doutora Emma Gutman, o nosso departamento ele é o quinto maior departamento em pesquisa dos Estados Unidos e está entre os top 20 mundiais. A nossa expertise é dermatite atópica, que é uma doença crônica que afeta cerca de 10 a 30% da população pediátrica e de 5 a 8% da população adulta. Os principais sintomas dessa doença são a vermelhidão, a pele seca e uma coceira intensa. A coceira é um aspecto interessante porque, ultimamente, a indústria tem dado muita importância ao tratamento desse sintoma porque ele piora a qualidade de vida das pessoas de uma forma dramática. Então, o mecanismo biológico de funcionamento da coceira tem sido intensamente estudado nesses últimos anos, com muitos tratamentos sistêmicos tentando abordar esse sintoma. Tá? Além da dermatite atópica, a gente trabalha com alopécia, com queloides, com dermatite seborreica, vitiligo e tem outras doenças também aqui. Eu citei só as principais. A nossa área de atuação tem duas vertentes. A gente quer entender a resposta clínica, a resposta molecular e, além dessas duas vertentes, a gente quer entender a correlação entre as duas. Para ter uma ideia da importância do tratamento de doenças de pele, o volume de vendas ah, dos medicamentos de doença de pele, é, dentre as 10 drogas mais vendidas no ano de 2024, quatro dessas drogas elas são direcionadas à doença de pele. Então, em primeiro lugar, o Keytruda, que trata diversos tipos de câncer, ela é uma droga que trata o melanoma, uma doença de pele. O Dupixent, também conhecido como Dupilumab, ele trata a dermatite atópica ou eczema. O Skyrizi trata psoríase e o Stelara trata a artrite psoriática. Se a gente somar as drogas que tratam doenças de pele nesse ranking aqui das 10 mais vendidas, a gente vai ter aproximadamente 68 bilhões de dólares ligados somente a drogas de doença de pele em termos de vendas. Né? Bom, essas drogas elas são consequência de um longo processo científico que é o clinical trial. E o clinical trial ele acontece em diferentes fases. Uma fase inicial, que é para decidir sobre a dosagem do medicamento e a segurança e eficácia associada a essa dosagem. E depois de identificar que a dose é segura,
e apropriada, outras fases começam a recrutar mais pacientes para que se ganhe mais evidência em termos da sua eficácia e que também possa se analisar a ocorrência de efeitos adversos em centenas e milhares de pessoas. A última fase é uma fase onde a droga já foi aprovada pela agência reguladora e ela já está sendo disponibilizada e mesmo assim a eficácia ela continua sendo monitorada, assim como a segurança através da ocorrência dos efeitos adversos. Bom, o clinical trial ele é um estudo de intervenção. O desenho característico de um clinical trial é você ter dois grupos, um grupo de pessoas que são tratadas com a droga que está sendo estudada e um grupo não tratado, ou tratado com um placebo. Bom, as pessoas elas são aleatorizadas nesse grupo e medidas são feitas antes da intervenção, da aplicação da droga ou do placebo e depois, e isso caracteriza um desenho de comparação de dois grupos com medidas repetidas. E os modelos estatísticos, claro, vão ser os modelos apropriados para esse tipo de desenho experimental. Bom, os estudos eles podem ser pareados. Em diversas situações, o grupo de controle, né, o placebo, e o grupo tratamento, os indivíduos eles são pareados de acordo com características demográficas para evitar confundimento, então sexo, idade, raça. E os estudos eles podem ser realizados em um único centro ou em múltiplos centros. Então, todos esses aspectos do desenho eles devem ser levados em consideração na hora de implementar o modelo estatístico. Um exemplo de um estudo clínico aqui na área de dermatologia, a gente está vendo a eficácia e segurança do dupilumab em crianças com alopecia severa. Esse vai ser um estudo randomizado, duplo cego, em múltiplos centros e a principal variável a ser investigada, que a gente chama de endpoint, é o endpoint primário, é a mudança na severidade da alopécia depois de 48 meses. A gente tem os endpoints secundários e os endpoints mecanísticos, que são chamados de biomarcadores. Esses biomarcadores eles vão investigar características moleculares da atuação da droga. Então, nós temos o sequenciamento de RNA e temos também a medida dos níveis de proteína. Então, tudo isso ao nível molecular e até mesmo no nível celular. Bom, esse estudo ele vai recrutar 61 pacientes, 40 no grupo tratamento, 21 no grupo de controle e 15 pacientes adicionais, 10 no tratamento e mais 5 no controle, que é para levar em conta uma desistência, vamos colocar assim, né, essa palavra dropout, uma desistência de 20% ao longo do curso do tratamento. Bom, o modelo estatístico é um modelo de efeitos mistos, apropriado para medidas repetidas, e a gente também tem estratégias para dados faltantes. No caso, como as medidas são longitudinais, e quando o paciente desiste, ele deixa de ter as últimas medidas, a gente carrega a última observação adiante para fazer uma imputação, né? Essa distinção é muito importante. São 3 tipos de endpoints: os mecanísticos, que vão investigar a parte mais biológica, os de eficácia e os de segurança. E a gente vai trabalhar com R mais nos mecanísticos, já que a de segurança envolve mais tabulação de eventos adversos e a parte clínica é somente uma variável que ela vai ser modelada por um modelo de efeitos mistos. Então, para vocês terem uma ideia de como é que é o endpoint clínico, aqui é o endpoint para alopécia
e esse endpoint ele verifica na região do couro cabeludo diversas áreas e mapeia o quanto de cabelo está faltando nas diversas áreas e depois faz uma composição e vê o total de perda capilar no couro cabeludo. Né? A mesma coisa acontece para a dermatite atópica. Várias áreas do corpo elas são mapeadas e vários sintomas em cada área também recebem um score. E no final há uma composição desse score e nessa composição pesos são atribuídos de acordo com a maior severidade da doença dependendo da área. Então, nas extremidades baixas a doença recebe um score maior, no pescoço, por exemplo, ela recebe um score menor. Então, quanto mais afetar a pessoa, mais peso é dado naquela região afetada. E no final, esse score ele vai ficar numa escala de 0 a 72, uma escala discreta, de 0 a 72. Quanto mais próximo de 72, mais severa é a dermatite atópica no paciente. Esses endpoints mecanísticos que vão investigar a parte mais do sistema biológico, eles vão ser medidos a nível molecular e a nível celular, seguindo o famoso dogma central da biologia. O DNA ele tem as instruções para a geração de proteínas. Essas instruções elas são transcritas por moléculas de RNA e as moléculas de RNA elas são traduzidas em proteínas. Então a gente faz mensuração na segunda e na terceira fase desse processo aqui de baixo, no RNA e nas proteínas. E as tecnologias utilizadas para medir a parte do RNA são o bulk RNA sequencing, que é o sequenciamento de RNA de uma forma composta. A gente tem o sequenciamento de RNA dentro das células, então a gente entende quais células estão gerando transcrição aberrante na doença ou falta de transcrição, e também o PCR, que amplifica o sinal de alguns genes que são de nosso interesse. E o nível de proteína que é produzido pelo organismo também a gente estuda com tecnologias de proteomics. Bom, agora falando propriamente do R, o R ele vem ganhando um espaço cada vez maior na indústria farmacêutica e ele vem disputando com o sais a preferência no uso e nos estatísticos que trabalham, estatísticos programadores que trabalham nessa indústria. Bom, o sais ele é a ferramenta padrão. Eu posso dizer que até hoje ela continua a ser na indústria farmacêutica. Isso por vários motivos. O sais atende às exigências das agências reguladoras. O sais ele tem um suporte técnico muito bom. Ele já tem um padrão de geração de relatórios com tabelas, gráficos, que já é de fácil entendimento na indústria farmacêutica. O bom é que o R ele está começando a replicar todos esses feitos do sais e está sendo cada vez mais adotado pelos estatísticos na indústria farmacêutica. Isso é um fato. Esses padrões que são exigidos pela indústria reguladora, eles estão documentados por esse grupo chamado CDISC. Quem tiver curiosidade pode acessar o site cdisc.org, que você tem formatos para tabulação dos dados e formatos para colocar os dados à disposição para que os modelos estatísticos sejam replicados. Então, o FDA nos Estados Unidos, o PMDA no Japão, eles exigem a submissão de dados para poder aprovar os medicamentos seguindo uma série de padrões. Esse esforço que vem sendo feito por estatísticos na indústria farmacêutica acontece principalmente por essa iniciativa chamada Pharmaverse,
E essa iniciativa tem criado e disponibilizado ferramentas que fazem com que o R dispute cabeça a cabeça o lugar na indústria farmacêutica com sais. Então, eu coloquei aqui alguns dos pacotes que são gerados pelo Pharmaverse e pelos cientistas que trabalham nele. E esses pacotes, basicamente, eles colocam os dados nos formatos das agências reguladoras, tá? Os formatos do CDISC. Eles colocam ferramentas para gerar relatórios também que atendam às exigências das agências reguladoras. Como eu falei, os modelos de efeitos mistos para medidas repetidas, eles ganharam um pacote específico, porque o uso no clinical trial ele é muito amplo, e ele tem ferramentas para cobrir uma das lacunas do R, porque o SAIS ele tem um suporte técnico que é muito bem aceito pela indústria farmacêutica, e algumas medidas de acesso ao risco que estão aqui no topo superior aqui direito, elas vão verificar se os pacotes eles passam por um teste de qualidade. Então é uma checagem de risco no uso de um determinado pacote. E essas ferramentas elas podem ser usadas para qualquer pacote que é criado no R ou no Bioconductor. Bom, uma das principais aplicações do R nos experimentos clínicos é o cálculo do tamanho de amostra. E o R rivaliza na indústria farmacêutica com um software muito conhecido chamado G-Power, que ele funciona no sistema de janela e tem várias abas para cálculo de tamanho de amostra, dependendo do teste estatístico que vai ser utilizado na variável principal do experimento clínico. Então, o pacote PWR do R, ele oferece as mesmas opções do G-Power, só que com a flexibilidade com o código aberto do R, e aí você tem maior domínio sobre o que está sendo calculado. A gente utilizou, por exemplo, esse software, esse pacote do R, o PWR, para calcular o tamanho de amostra naquele experimento que eu utilizei como exemplo, que é analisar a alopécia em pacientes pediátricos. E o que a gente fez, a gente carregou a biblioteca PWR, fornecemos informações sobre a variabilidade da mudança no score de severidade ao longo do tempo, com base em dados de experimentos passados. Colocamos um nível de significância fixo de 5%. Determinamos o teste, que no caso aqui é um teste T para duas amostras e amostras com tamanho diferente, amostras desbalanceadas, e nós calculamos um poder de 86% para identificar um efeito de magnitude igual a menos 26 pontos na severidade. Então, uma queda de 26 pontos na severidade a gente consegue identificar com esse tamanho de amostra. Mais desafiador é quando a gente precisa calcular o tamanho de amostra para aqueles endpoints que estão associados com a parte mecanística, a parte biológica, molecular, celular. Mas o R ele tem uma série de pacotes que fazem o cálculo de tamanho de amostra para analisar resultados do sequenciamento de RNA, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei aqui um pacote chamado RNA-seq Sample Size, que a gente tem um conjunto bem pequeno de parâmetros e a gente quer identificar uma mudança de tamanho 2, né, que a gente chama two-fold changes, comparando duas condições. Então a gente quer que uma condição comparada com a outra dobre na expressão do RNA. E a gente consegue determinar qual o poder
do teste para um determinado número de pacientes. Então, aqui com 63 pacientes, 80% de poder, é, fixando alguns valores para outros parâmetros. Bom, Bioconductor é a fonte principal para análise desses dados de natureza mecanística, e eu coloquei aqui em destaque pacotes que são utilizados no nosso laboratório. Então, dos 75 pacotes mais baixados no ano passado, a gente utiliza. Bom, a gente utiliza vários desses pacotes aqui, mas eu estou dando destaque a 3 pacotes: o Lima, o EDR e o DSeq2, que são pacotes que a gente utiliza para medir a diferença na expressão do RNA antes e depois do tratamento. Então, isso envolve a utilização de modelos mistos e também envolve análise de dados de contagem. Eu coloquei um pacote aqui chamado Complex Heatmap, que é um pacote de visualização que vem crescendo cada dia em termos de quantidade de usuários, pela flexibilidade e pela capacidade de incorporar diferentes variáveis numa mesma visualização por um heatmap. E eu coloquei por último aqui um pacote que é chamado GSVA. Como os endpoints no experimento clínico que investigam características moleculares, eles são de alta dimensão, o GSVA ele consegue reduzir a dimensão pegando conjunto de moléculas ou conjunto de proteínas, conjunto de genes que estão sabidamente associados com processos biológicos conhecidos. Então, em vez de tratar genes, a gente trata conjuntos de genes e dá um nome àquele conjunto. Então, os genes ligados ao sistema imunológico. Isso vai virar uma variável e a gente vai medir a atividade daquela variável em vez de medir centenas de genes. Um dos pacotes mais utilizados pelo nosso grupo é o pacote Lima, que ele vai analisar a expressão genética de genes através do sequenciamento de RNA. E como os dados são de contagem, esse pacote ele vai transformar dados de contagem, removendo a dependência entre a variância e a média, que é uma característica da distribuição binomial negativa. E após remover essa dependência, ele vai trabalhar com uma medida relativa, ele vai fazer contagens por milhão e vai analisar como se fosse uma variável com distribuição contínua e normal. Para vocês terem uma ideia dos dados brutos, na sua fase bruta para sequenciamento de RNA, pequenas sequências elas são carregadas num programa que vai mapear essas sequências em genes que estão ali distribuídos nos nossos cromossomos. Bom, então, a partir dessas sequências, a gente conta quantas dessas sequências estão sendo mapeadas em genes, e o objeto de trabalho para o sequenciamento de RNA é uma matriz de contagem. A gente tem a quantidade de sequências que foram mapeadas no gene para uma amostra. E, em geral, o padrão para análise desse tipo de dados é colocar o gene na linha e a amostra na coluna, e a gente tem um arquivo de metadados que vai trazer informações sobre as colunas, que são os regressores, né, os fatores que a gente vai utilizar no nosso modelo estatístico. Isso aqui é para mostrar o workflow do sequenciamento de RNA. Esse mapeamento das sequências de RNA ele é feito, em geral, pelo Python, e depois que o Python gera a matriz de contagem, aí sim o R ele é predominante nessa análise, desde fazer um controle de qualidade, de filtrar os dados por dados atípicos ou dados com contagem muito baixa, que não tem informação nenhuma de variabilidade, até normalizar essa contagem e aplicar um modelo linear misto para cada gene. Então, cada gene
vai ter um modelo e a gente quer comparar duas condições. Em geral, o que, que acontece com aquele gene antes e depois do tratamento. Então, a mudança, né, na expressão genética antes e depois do tratamento. E o R tem uma série de ferramentas de visualização, claro, derivadas do ggplot, e, como eu falei, o Complex Heatmap é uma das principais ferramentas. Aqui um exemplo do Complex Heatmap. A gente mostra a cor associada com a expressão do gene num determinado ponto no tempo, e a gente pode agregar uma tabela com informações complementares. Aqui é o Complex Heatmap, também a estrutura geral de que tipo de informação a gente pode colocar nesse tipo de gráfico. Mais um exemplo aqui, onde a gente incorpora várias informações. Então, por exemplo, a data da coleta para verificar a expressão genética, a severidade de cada paciente, o tipo de tecido, e a gente consegue ter uma visão geral dos dados com essa ferramenta Complex Heatmap. A gente analisa muito dados de proteomics, e o Olink, que é a empresa que ela contabiliza a expressão proteômica nas amostras, ela criou um software no R, e é isso que eu digo para vocês, o R cada vez mais ocupando espaço, e esse software ele faz operações básicas e modelagem estatística básica, como o teste T, teste de Coxon, modelos lineares de efeito misto, ANOVA, componentes principais, boxplot. Bom, os dados gerados pelo Olink, eles vêm numa planilha Excel, uma planilha que não é facilmente lida pelo R, mas o software criado pelo Olink converte essa planilha com comandos simples e gera gráficos no padrão do ggplot e análises no padrão dos pacotes, utilizando os pacotes do R. Né? Bom, e um último pacote que eu quero destacar aqui é o Mixiomics. Como a gente tem dados de RNA, dados de proteomics, às vezes a gente tem o microbioma, né, que são as bactérias presentes num determinado tecido. Integrar tudo isso é uma tarefa que vem sendo desenvolvida nos últimos anos. Então existe esse pacote, o Mixiomics, que faz essa integração de dados e utiliza métodos estatísticos para dados multivariados e para correlação entre matrizes. Então, dependendo do tipo de dado, a gente tem, por exemplo, o PCA, quando a gente tem dados quantitativos numa matriz de alta dimensão. A gente tem o Partial Least Square, quando a gente quer correlacionar uma matriz com a outra. E a gente tem um método chamado Diablo, quando a gente quer correlacionar uma variável principal, que é categórica, com várias matrizes, que são matrizes quantitativas. Então, esses dados de alta dimensão, como proteomics, por exemplo, o metabolomics, o transcriptomics, que é o sequenciamento de RNA, eles têm uma quantidade de variáveis muito maior do que a quantidade de observações, e isso requer soluções bem específicas, que são soluções dadas pelo Mixiomics. E o Mixiomics ele tem também soluções gráficas que vão integrar essas diferentes tecnologias e gerar, por exemplo, networks. Então, cada cor aqui é de uma tecnologia. Gerar correlação entre pares de tecnologias, então, entre hematologia e dados de química. Poderia ser proteomics aqui, né, dados do proteoma e dados do transcriptoma, e colocar isso em heatmaps. Então, essa é a apresentação. Não sei se temos tempo para perguntas. Eu quero agradecer a vocês e, por favor, todos os interessados no que eu falei, meu contato está disponível. Por favor, me escrevam, e muito obrigado.